Shalom a todos, aqui estamos novamente com vocês para comentar a Parashá desta semana. Vou me desculpar se a voz está um pouco fraca. Estou no quarto dia de Covid, em casa obviamente, mas Bezrat Hashem vamos melhorando pouco a pouco. A Parashá desta semana é o início da Torá, Bereshit, no princípio. Estamos começando novamente o ciclo de estudos da Torá, que vai nos acompanhar todo ao longo deste ano. Estamos com Bereshit, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 6, versículo 8. Uma parashá bastante comprida, muito interessante, porque é o princípio de tudo. Haftará será Isaías 42, 5 a 43, 10. E para a nova aliança, Brita Hadashah, nós recomendamos a leitura de Romanos 5, 12 a 21 e de Mateus 1, do 1 ao 17. Eu quero analisar justamente o início, o começo desta parashá no capítulo 1 e no capítulo 2. Talvez para entender um pouco melhor alguns conceitos que às vezes utilizamos, ou muitas vezes utilizamos, e que não estão muito definidos, digamos assim, não muito claros. No princípio diz assim, era tudo tohu vavohu, era tudo confusão, e o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, pairava sobre as águas. Quer dizer, quando estava tudo em formação, obviamente quem estava formando tudo isso era a mão de Deus, mão de Hashem, e o Ruach HaKodesh, a manifestação dele, o Espírito dele estava em tudo, na formação de tudo. Até aí nós temos uma ideia bastante clara do que quer dizer a Torá com essa expressão, Ruach Elohim, que vem ser o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Mas o interessante, eu acho muito interessante, no capítulo 2, quando Deus forma o ser humano pela primeira vez, Adão, e diz assim, e soprou nele espírito de vida. É um pouco confuso e é interessante entrar um pouquinho mais em profundidade nesse conceito de espírito de vida. Adão não é o único ser que está vivo. Antes da criação de Adão, há várias criações e todas elas, animais, vegetais, têm vida própria, de um jeito ou outro. Não é a vida de um ser humano, mas eles têm vida. O que significa então no ser humano espírito de vida? Porque a Torá nos diz, e aí ele ficou vivo. Tem ruach, tem o espírito aí. No meu humilde entender, quando a Torá fala de espírito de vida, está falando de alma. Aí entramos novamente na questão de tentar definir alguma coisa que é bem complicada de definir. O que viria a ser a alma de uma pessoa? Porque não é uma coisa tangível. A gente não pode dizer o braço de uma pessoa, a perna de uma pessoa, a alma de uma pessoa. Espírito de vida. A santidade de vida dos animais, dos seres humanos, é muito importante na Torá. Por isso, na Torá, entre outras coisas, está proibido comer sangue de animais, porque o sangue é vida. E o sacrifício dos animais deve ser de um tal jeito que eles sofram o menos possível. Quer dizer, a questão da espírito de vida é muito mais ele estar vivo. Dá-se uma importância a isso muito maior. Nesse sentido, eu queria entrar um pouquinho mais em profundidade. O que é que vem ser a alma de uma pessoa? É uma coisa tão intangível, tão não concreta, mas ao mesmo tempo tão importante.
Quando a gente diz queremos salvar a sua alma, queremos salvar o seu espírito de vida, queremos salvar esse dom especial que Deus concedeu a você. Infelizmente, no mundo de hoje, quando os valores morais e éticos da Torá foram postos de lado, a importância da vida humana é zero, é desprezada. As pessoas morrem todos os dias, matam-se pessoas em guerra, no crime, e o mundo moderno entre aspas, é insensível a todas essas mortes, a todo esse sofrimento. E o que é pior de tudo, a destruição do que Deus fez. Vocês olhem para o ser humano, ou para um passarinho, ou uma planta, e vejam a complexidade de tudo isso. O ser humano é uma coisa fantástica do ponto de vista de complexidade. Os seus músculos, os nervos, a rede sanguínea, são coisas incríveis. E essa criação magnífica está sendo destruída a cada dia, porque as pessoas não dão importância ao que está escrito na Torá. As pessoas não dão importância, os líderes, entre aspas, do mundo moderno, faz muito tempo, faz séculos, que deixaram de lado os princípios éticos e morais da Torá, e a alma das pessoas, o corpo humano, mas especialmente a alma, ninguém se preocupa por eles. Desprezamos a grande dávida, o grande presente que Deus nos deu, de nos fazer seres conscientes, vivos, para poder ver as maravilhas do mundo que Ele criou, e eliminamos o ser humano aos milhões, às dezenas, aos milhares todos os dias. Esses milhares de mortos clamam pela injustiça, pela falta de respeito das leis básicas da Torá. Perdemos, infelizmente, o respeito pela vida humana. Perdemos o respeito pelo espírito de vida. Pensem bem nisso. E um Shabbat Shalom para todos.